Será que vale a pena comprar uma cota de consórcio contemplada ou a carta de crédito contemplada? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você que está pesquisando, está procurando informações, ou está querendo até comprar uma carta de consórcio contemplada, mas ainda não tem muitas informações também. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você pelo menos 10 opções ou 10 oportunidades que você pode utilizar uma carta de crédito para aproveitar oportunidades de negócio e para atender também necessidades especiais que você tem. Também vou te explicar quais os cuidados que você tem que ter na hora da transação, de como comprar uma cota contemplada com segurança e com credibilidade. E também você vai ficar sabendo como que a gente pode te ajudar a comprar uma cota contemplada e até mesmo para você que quer investir no setor de consórcio com a venda futura de cotas contempladas. Se você ainda não me conhece, se você é novo aqui no canal, meu nome é Francisco Machado, sou diretor comercial da Horizon Consórcios e semanalmente eu estou por aqui para compartilhar informações relevantes sobre o sistema de consórcio no Brasil. Mas para a gente fazer de uma forma objetiva, antes é importante a gente entender o que é uma cota contemplada ou uma carta de crédito, né? O foco aqui desse vídeo é para a gente atuar somente com cotas de consórcio de imóveis e não de veículos. Apesar de que você pode também comprar uma cota de veículo, mas nesse foco aqui, nesse vídeo, nós vamos tratar somente de consórcio de imóveis para aquisição de imóveis e outras oportunidades relacionadas ao mercado imobiliário, tá? Então, uma carta de crédito, quando um consorciado faz adesão a um consórcio, havendo a contemplação daquela cota, seja por sorteio ou por lance, ou seja, o consorciado já tem o direito de poder usar o crédito para comprar um imóvel, por exemplo, logicamente tem que ter um cadastro já efetuado, seu crédito estar aprovado, mas havendo essa aprovação, ele tem uma carta de crédito, ou seja, um documento, né, de uma forma, necessariamente, às vezes nem tem mais esse documento, é tudo digital, mas que indica que você tem um crédito disponível para utilizar para comprar um imóvel, para construir, para reformar ou para outras finalidades. E nada impede que esse consorciado, com essa carta de crédito contemplada, transfira essa cota para uma outra pessoa, ou ele venda essa cota para um terceiro interessado em comprar um consórcio já contemplado, ou seja, ele não precisa esperar a contemplação por sorteio ou por lance para ter acesso àquele crédito. Então essa é a forma, de uma forma objetiva, é assim que você encontra uma cota contemplada, ou o que é uma cota contemplada, né? Mas vale a pena comprar uma cota contemplada? Bom, isso vai depender muito da necessidade do consumidor ou da empresa, que pode ser feito também por empresas, e para atender oportunidades específicas. De um modo geral, a carta contemplada ela já agiliza o acesso ao crédito, porque você já tem o consórcio contemplado, e se você estava pensando em dar uma oferta de lance num consórcio para tentar agilizar a contemplação, de repente pode fazer mais sentido comprar uma cota contemplada que normalmente o valor que você vai pagar de entrada para obter essa cota contemplada, ele é bem menor do que um lance livre, que a gente chama, né, que é o lance que você oferta uma quantidade maior de parcelas para contemplar e ter acesso àquele crédito. Então tudo vai depender aí do seu objetivo, da sua necessidade, que pode fazer mais sentido você comprar uma cota contemplada do que aguardar a contemplação. Tudo depende da estratégia, da sua capacidade de investimento, de quanto que você pode pagar por mês. Então tudo isso não é qual que é o plano que é o melhor é aquele que vai atender a sua necessidade, tá? Então, em relação ao uso da cota contemplada, eu separei aqui mais de 10 oportunidades ou situações que você pode utilizar uma cota de consórcio de imóveis já contemplada. Então, a primeira opção aqui é comprar um imóvel na planta. Por exemplo, surgiu uma oportunidade que você quer comprar um apartamento ali na planta e está com um preço muito bom. E você, por exemplo, você até tem todo o dinheiro para comprar à vista esse imóvel na planta, mas você também não quer ficar descapitalizado. Ou você tem uma parte desse dinheiro. Então o que você faz? Você compra uma cota contemplada, e se você tiver um outro imóvel já pronto para apresentar como garantia para a administradora, aí você pode fazer todo o processo. Você compra a cota,
vai apresentar para o administrador um contrato de compra e venda desse apartamento na planta, o seu outro imóvel que já está pronto, né, um outro imóvel quitado, vai ficar em garantia e a administradora vai liberar esse dinheiro integralmente para que você pague lá a construtora, você paga à vista o apartamento na planta. Logicamente você vai ter um ganho bem significativo depois quando esse apartamento estiver pronto, porque ele vai aumentar significativamente o valor na hora do habite, na hora da entrega das chaves. E aí você pode fazer depois, se desejar, a substituição das garantias, né? Tirar a garantia daquele imóvel que você apresentou antes e passar aquele apartamento novo, vai ficar alienado à administradora, se assim você desejar. Uma outra opção em relação ao imóvel na planta, digamos que você já está pagando um imóvel, né, e nos próximos meses já vai ficar pronto, vai sair o habite e você iria fazer um financiamento do saldo restante, que seria uma maior parte do saldo. Então, ao invés de você fazer um financiamento, pagar aqueles juros altos, você vai, compra uma cota contemplada, e aí sim você vai fazer uma transação de compra e venda formal, onde você vai comprar aquele apartamento de fato, vai ser feita uma escritura, uma matrícula, e aí você não faz o financiamento e assim assume as prestações do consórcio e o seu apartamento vai ficar alienado ao consórcio que você adquiriu ali. Então essa é uma opção bem inteligente, interessante, de repente você pode até ganhar dinheiro nesse tipo de negociação, comprando esse imóvel na planta ou não fazendo o financiamento no futuro, né? Uma outra opção é construir um imóvel num loteamento ou num terreno que você está comprando ou comprou. Se você comprou um lote lá num loteamento, mas ele ainda não tem a matrícula, não dá para você usar o crédito do consórcio, porque o terreno, né, o lote precisa ficar como garantia. Então, se você já tem um outro imóvel, você pode comprar uma cota de consórcio, apresenta aquele imóvel como garantia e o crédito vai ser liberado para você construir naquele terreno, mesmo que ele ainda não tenha matrícula, e dentro das condições lá que a prefeitura da sua cidade também autorizar, e depois você pode fazer a substituição da garantia também. Lembrando que no caso do consórcio para construção, existe um procedimento específico, você precisa ter o cronograma físico-financeiro, tem que ter o projeto, autorização da prefeitura, todas as etapas legais para a liberação. Inclusive nós temos um vídeo, um conteúdo específico sobre o consórcio para construção, consórcio regular, mas vale também para cartas contempladas, que o link está aqui na descrição do vídeo que você pode ver depois, com tranquilidade, tá bom? Uma outra questão, se você já tem um terreno quitado e já está documentado, já tem matrícula, você também pode utilizar a carta de crédito para começar a construir nesse imóvel. Lembrando que no consórcio para construção, dependendo da administradora, o crédito ele pode ser liberado 100% já para você construir, ou ele pode ser liberado em etapas. Normalmente 60% é liberado assim que é feito o registro da alienação fiduciária do seu terreno como garantia, a administradora já faz uma liberação ali para você começar a construir ou solicitar um reembolso daquilo que você já construiu. Então o processo é bem simples e é dinâmico também para que você possa conseguir realizar a execução aí do teu imóvel, tá? Outra oportunidade é utilizar o consórcio contemplado para a reforma estrutural de imóveis residenciais ou comerciais. Então você quer fazer uma ampliação, fazer um outro cômodo, tem que mexer na estrutura do imóvel, não é para fazer uma reforma simples de trocar piso, por exemplo, não, você vai fazer algo que vai mexer na estrutura do seu imóvel, vai ampliar, vai construir uma edícula, por exemplo, ou ampliar uma estrutura da sua empresa, você também pode fazer a aquisição do consórcio, uma cota contemplada ou até mesmo uma não contemplada, para utilizar esse crédito para fazer essa reforma que você precisa também. Uma outra opção é comprar um imóvel que você já estava ali negociando e você pode comprar essa cota contemplada, você vai dar uma entrada e o restante você compra o imóvel e ele vai ficar alienado à administradora. Tem mais opções também. Uma outra opção interessante é você que deseja comprar um imóvel rural. Imagina você quer comprar uma chácara perto da cidade, ou um sítio, ou uma área maior, você pode usar o consórcio para a compra desse imóvel rural que você deseja. Mesmo se você for fazer um planejamento mais a longo prazo no consórcio convencional, mas às vezes você está precisando de uma negociação mais urgente, você pode comprar uma cota contemplada de consórcio de imóveis, e cada administradora tem um procedimento diferente. Dependendo da administradora,
aprovado o seu cadastro, você pode usar aquela mesma área rural como garantia no consórcio. Então, por exemplo, você está comprando uma chácara ali perto da sua cidade, essa chácara vai ficar como garantia à administradora, ou seja, ela vai ficar alienada fiduciariamente até que você quite o seu imóvel. E dependendo da administradora, ela vai solicitar uma garantia urbana. Você vai ter que apresentar um imóvel urbano quitado, que cubra o saldo devedor, e assim você vai lá e compra esse imóvel rural que você deseja. Vale lembrar que é muito importante no caso de imóveis rurais, principalmente quando você vai comprar um imóvel onde você quer usar a própria área como garantia, que ele esteja devidamente documentado. Né, tem que ter registro, tem que ter a escritura, tem que ter toda a documentação, certidão, tudo legalizado e quitado, logicamente, para que você possa, assim, utilizar toda a flexibilidade do consórcio para comprar o seu imóvel rural. Tá? Uma outra questão aqui é sobre oportunidade de investimento no mercado imobiliário. Né? Você pode, por exemplo, você quer começar ou já atua nesse setor, você pode usar cotas contempladas para comprar terrenos e construir imóveis que serão revendidos ou para locação. E é interessante que nas opções de cotas contempladas há várias opções de crédito e prazos também. Então, normalmente quem atua nesse mercado, ele acaba captando esse crédito mais barato e mais rápido e depois faz um processo de quitação dessas cotas para que esse imóvel seja revendido ou até mesmo pode ser transferido para o comprador do imóvel que você construiu. E aí você ganha uma rentabilidade, uma lucratividade naquela negociação. Então você pode fazer isso também, ou até mesmo fazer loteamentos, né? Você compra cotas contempladas para comprar um terreno grande, depois fazer um loteamento, ou comprar vários lotes que estão disponíveis à venda ali, pensando numa valorização futura, né? Ou seja, você compra o lote e depois de uns anos você vai revender após a valorização daquela região e pode aproveitar oportunidades de mercado usando a carta de crédito, que já vai estar um crédito pronto ali para você utilizar. Tá? Uma outra questão é aproveitar oportunidades no mercado imobiliário, né? Que às vezes surgiu uma oportunidade de você vir um imóvel, seja um imóvel comercial, um imóvel residencial ou até rural, que você vê que está num preço interessante por diversas circunstâncias, né? Ou você teve a percepção de que vai sair ali, vai comprar um terreno próximo de um grande empreendimento e aquele terreno está num preço bom e depois vai ser hipervalorizado. Então você pode aproveitar essas oportunidades e comprar essa carta de crédito e comprar esse imóvel. Uma coisa interessante é que você pode comprar uma carta de crédito e não usar imediatamente o crédito. Você pode deixar esse crédito ali disponível para você. Então, por exemplo, você comprou uma carta de crédito de 300 mil reais. Você foi lá, comprou, o teu cadastro já está aprovado, aquele crédito já está disponível para você. Assim fica muito mais rápido, a hora que você encontra um bem, você só precisa apresentar a documentação desse imóvel para que seja dada continuidade e aproveitar a oportunidade para comprar o bem que você deseja. Tá? Então é importante ficar atento, que pode ser uma oportunidade de negócio também. Uma outra questão aqui é sobre levantamento de capital. Fala-se às vezes de usar o consórcio como capital de giro, que não é essa a função do consórcio, mas existe uma possibilidade, dependendo da situação, de você fazer um levantamento de capital. Só que você não tem como comprar o próprio imóvel. Então você pode fazer uma negociação, por exemplo, comprar um imóvel de um terceiro para fazer um levantamento de capital, ou algum familiar que compra de você. Existe uma possibilidade também de compra de imóveis, por exemplo, entre sócios ou entre empresa e sócio e vice-versa. Então, por exemplo, você compra uma cota contemplada em nome da empresa que vai comprar a casa do sócio para você levantar um capital. Logicamente, tem que respeitar as condições de cada administradora, né? Tem administradoras que permitem isso, tem administradoras que não permitem, tem algumas que permitem, mas com limitadores. Por exemplo, o sócio não pode ter mais de 25% do capital daquela empresa, mas é uma possibilidade também de flexibilidade de levantamento de capital. Tá? Uma outra opção é quitar financiamento, né? Às vezes você já tem um financiamento imobiliário que vai demorar, tem que ser feita uma análise, né, de quanto que é o saldo devedor, quanto que você pode dar entrada para comprar uma carta contemplada e quanto que vai ser a mensalidade. De repente pode fazer sentido você quitar
comprar uma carta contemplada para quitar aquele financiamento e o imóvel fica alienado ao administrador e assim você tem um custo menor para quitar depois o teu imóvel, aproveitando a flexibilidade do consórcio. Tá? Uma questão muito interessante aqui é sobre a regularização de herança em vida. Né? Logicamente, herança acontece quando o proprietário do imóvel falece, né? Mas existe uma possibilidade via consórcio, seja no consórcio convencional não contemplado ou através do consórcio das cotas contempladas, que é você fazer um planejamento. Logicamente vai depender do patrimônio que você tem, dá para fazer um procedimento para que você evite um futuro inventário e outras despesas também na hora da transmissão disso para os herdeiros, no caso do falecimento do proprietário, e hoje para fazer uma doação há vários custos que também você precisa arcar com impostos de transmissão, que os governos solicitam, né, os governos estaduais ou municipais. Então, uma alternativa para evitar esse custo e até levantar um capital é você fazer uma transação entre os herdeiros com o proprietário do imóvel atual. Por exemplo, digamos que você tem uma casa lá de R$1 milhão ou de R$500 mil, né, um valor que não é tão alto. E você tenha lá 2 filhos que eles serão os herdeiros diretos. Né? Então, se o relacionamento familiar é saudável, você pode fazer um consórcio, seja convencional ou até comprar uma cota contemplada no nome dos filhos, e os filhos compram esse imóvel do pai. Logicamente, precisa ter autorização de todos ali nessa transação, e automaticamente esse dinheiro vai para a conta do pai, que é o proprietário atual do imóvel, e esses filhos passam a ser os proprietários do imóvel, e assim, no caso, levantou-se um capital, nesse caso, e os filhos, havendo o falecimento futuramente aí do pai, né, ou do proprietário atual, não será necessário fazer um inventário, porque a transação de compra já foi feita. Então não vai ter nenhuma despesa nesse sentido. Logicamente, pode ter uma despesa ali de imposto de renda, que foi feita aquela transação. É preciso analisar os custos, mas vai ficar muito mais barato do que você ter um custo ali de impostos de transmissão, custos de honorários advocatícios para fazer inventário e outras questões jurídicas, né? Então é uma possibilidade também, tanto para regularizar uma questão, para evitar uma despesa futura e até para levantar um capital também para a família ali, né? Uma outra coisa é a quitação ou a compra de fração de imóveis, né? Por exemplo, digamos que você já recebeu um imóvel de herança de um pai ou de um outro familiar e você e mais 3 irmãos são proprietários daquele mesmo imóvel. Então você pode fazer, por exemplo, seja se pode estar havendo um litígio entre os irmãos ou não, mas de repente você quer comprar a parte dos irmãos e não tem aquele recurso. Então você pode comprar uma cota contemplada que vai comprar aquela parte dos seus irmãos. E aí o imóvel fica somente no seu nome e fica alienado à administradora, né? Pode ser uma sociedade, às vezes você comprou um imóvel em sociedade e agora a outra parte quer vender, então você pode usar esse crédito também. Uma outra situação é no caso de separações judiciais, um divórcio, por exemplo, onde o imóvel estava no nome do casal e agora precisa-se fazer aquela separação, né? Então, ver quem vai ficar com o imóvel, então alguém tem que comprar a parte do outro, então pode-se usar essa cota de consórcio contemplada para comprar essa parte e até mesmo quitar um financiamento, porque às vezes o imóvel estava financiado em nome dos dois, então você pode utilizar isso para quitar aquele financiamento e comprando a parte do outro cônjuge e o imóvel fica alienado ao administrador e fica somente você ou consorciado como proprietário. Tá? E uma última opção aqui, logicamente pode haver mais opções, vai depender da sua necessidade, das oportunidades, é usar o consórcio de imóveis, especialmente a cota contemplada, para a compra de imóvel no exterior. Então como que funciona? Digamos que você tenha interesse em comprar um imóvel fora do país e você tem imóveis no Brasil que podem servir como garantia. Então digamos que você comprou ali uma cota de consórcio de R$1 milhão, você pagou, por exemplo, 200 mil, 300 mil por essa cota, você vai apresentar esse imóvel urbano como garantia e a administradora libera esse crédito para que você compre um imóvel no exterior. Logicamente não são todas as administradoras que fazem isso, mas existe essa possibilidade. Para comprar um imóvel no exterior,
é preciso apresentar um imóvel urbano no Brasil como garantia e apresentar também documentos que comprovem que você está comprando um imóvel lá no exterior. Mas é uma alternativa também, que às vezes você pode estar tendo uma oportunidade lá no exterior. Muitas vezes, como a gente tem uma diferença de câmbio, então logicamente os valores lá são maiores. Então às vezes o consorciado faz esse levantamento de capital para dar uma entrada e fazer um financiamento lá no exterior. Então, como a gente pode ver, via consórcio, seja convencional ou no caso aqui as cotas contempladas, há muitas opções, há muita flexibilidade que você pode utilizar para aproveitar cada oportunidade, né? E quais são os cuidados que você tem que ter na hora de comprar uma cota contemplada? A não ser que você já tenha um relacionamento com uma pessoa que está vendendo, que tem um relacionamento de confiança, é muito importante tomar cuidado com ofertas disponíveis na internet, por exemplo, de uma coisa assim muito fácil, com condições muito facilitadoras, e sem tomar os devidos cuidados de consultar o extrato da cota, verificar qual que é a administradora, quem que são os intermediários nessa negociação, para que você não caia em nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de fraude e perder dinheiro. Então tem que ficar muito atento, pedir as informações, não pagar nada, ou pelo menos, às vezes você tem que dar uma entrada para garantir um negócio, mas não pagar todos os valores sem que a documentação esteja efetivada, buscar informações sobre a administradora, no Banco Central, por exemplo, para que você faça uma negociação com segurança e com tranquilidade. E como que nós podemos te ajudar a comprar, a buscar uma oportunidade? Bom, nós trabalhamos com duas soluções interessantes. Nós trabalhamos com a opção do consórcio como investimento, onde nós temos clientes que compram o consórcio de imóveis e buscam a contemplação, seja por sorteio ou por lance reduzido, e havendo essa contemplação, esses consorciados ofertam, disponibilizam essas cotas para a venda no mercado. Qualquer pessoa pode comprar uma cota de consórcio contemplada. Vale lembrar que esse é um procedimento legal, que não existe nenhuma irregularidade, contanto que você faça todo o processo de documental corretamente, mas nada impede, não há nenhuma punição, nenhuma irregularidade na transação desse tipo de negócio. Então nós temos clientes que fazem esse tipo de investimento e quando a cota deles é contemplada, nós atuamos também para ajudar na comercialização dessa cota. E também temos parcerias com outras empresas e fornecedores, parceiros que trabalham exclusivamente com a venda de cotas contempladas. Então, se você tiver interesse em comprar uma cota de consórcio ou quiser se cadastrar também para saber mais, receber uma proposta ou ficar com uma reserva de cota assim que a gente tiver alguma dentro daquilo que você precisa, nós podemos te ajudar. Aqui na descrição do vídeo vai ter um formulário especial para que você possa se registrar, colocar suas informações ali objetivas, os seus dados de contato, que tipo de carta que você deseja, por exemplo, o valor do crédito, quanto que você pode pagar por mês, quanto que você pode dar de entrada, qual que é o objetivo do que você está querendo, e assim a gente vai buscar a solução mais adequada para você e apresentar uma proposta, e nós vamos atuar como um intermediário entre você que deseja comprar uma cota e os clientes que já têm cotas disponíveis, e a gente agiliza todo o processo com toda a segurança, com toda a confiabilidade, para que todas as partes possam ter segurança nesse processo, tá? E nós também trabalhamos com o consórcio como investimento. Se você tiver interesse em investir nesse setor, comprando cotas de consórcio, por exemplo, nós trabalhamos com cotas especiais a partir de R$100 mil, com parcelas com menos de R$500, você pode começar a investir no consórcio. Logicamente, você pode começar com outros valores, mas tem uma estratégia específica para buscar a contemplação, por que nós trabalhamos com esses tipos de valores. E temos mais um outro vídeo aqui na descrição que fala exatamente sobre isso, sobre investimento através do consórcio. Para saber mais, você pode também entrar em contato conosco. Vou deixar aqui no meu WhatsApp, tem outros conteúdos também no comentário sobre o consórcio de imóveis, sobre investimento imobiliário. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links e outros vídeos que são interessantes para você. Se você tiver interesse, tem outros vídeos que eu vou deixar aqui, que são bem interessantes, que podem fazer sentido para você. Um abraço.